Boa noite, amados irmãos. Nessa noite eu gostaria de dividir com vocês uma palavra que fica em Cantares, capítulo 8, versículo 6, que fala assim: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo. O que esse versículo está dizendo? Que Deus primeiro nos instrui a colocá-lo como selo sobre o nosso coração. Ele está se referindo coração como a parte sentimental, como a parte emotiva também. Então, ele fala, põe-me como selo sobre o seu coração, né? E como selo sobre o nosso braço. O braço aqui ele representa o contato físico. Ele quer ser a nossa proteção para os nossos relacionamentos afetivos. O Senhor diz o porquê que nós devemos proceder dessa forma. Ele fala que o amor é forte como a morte. Então ele está nos advertindo. Ele está falando, imagina você ter um sentimento tão forte que ele compara como a morte para uma pessoa que não é certa para você, para uma pessoa que não é compatível, não está dentro do propósito dele. Nós podemos amar, mas com a ajuda de Deus, com a proteção de Deus, com a bênção de Deus. É isso que o Senhor está falando nesse versículo. E ele fala que o ciúme é duro como a sepultura. E ele ainda acrescenta que o ciúme pode arder em nós como brasas de fogo. O que acontece? Deus está falando na palavra que nós devemos ter a orientação de Deus, a proteção de Deus, andar nos caminhos que Deus nos instrui na sua palavra, ou seja, ter Deus, Jesus, como nosso selo. Por quê? Porque se nós não vigiarmos e nós deixarmos uma pessoa que se comporta de forma a trazer ciúme, uma pessoa infiel ou uma pessoa que faz jogos sentimentais, colocando dúvida, colocando desconfiança, é um dano psicológico, um dano emocional grande, um dano sentimental, porque ele compara o amor como a morte e o ciúme como brasas de fogo. Então, o Senhor está querendo nos livrar de situações dolorosas, muitas vezes ao extremo. Então, a palavra de Deus, lá em Apocalipse, ela fala sobre o selo de Deus. Qual o poder que nós temos ao ser selados por Deus? Fala em Apocalipse, capítulo 14, versículo 1, que fala: e olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Ou seja, o apóstolo João, ele descreve a visão que ele teve de Jesus sobre o monte Sião, e com Jesus estavam os 144.000 cristãos. Ou seja, essa referência dos 144.000 cristãos são os cristãos que viverão aqui durante a grande tribulação, né? Mas a besta, nesses cristãos que têm o nome de Jesus em suas testas, ou seja, são selados por Deus, a besta não vai poder tocar neles. A besta só vai poder tocar naqueles que ela quiser que eles o adorem, né? A adorem, ela vai e eles vão se recusar. Mas aqueles que têm o selo de Jesus, têm o selo de Deus, têm o nome de Jesus na testa,
a bênção não vai poder tocar neles, né? Então está aí o poder de ser selado por Deus, ser selado por Jesus Cristo. Então, nós podemos falar que onde tem o selo de Deus, tem a presença de Deus, porque o apóstolo João, ele viu os 144 mil, os cristãos, mas ele também viu Jesus com eles, lá no Monte Sião. Então, onde tem uma pessoa que tem o selo de Jesus, que tem o selo de Cristo, ela tem a presença de Deus com ela. Então, nós podemos nos alegrar e glorificar o nome do Senhor Jesus por sermos selados por Ele. E Ele quer selar a nossa vida sentimental. Ele quer selar porque Ele quer ser o nosso guardião, o nosso auxílio, o nosso ajudador, para nos conduzir de forma a nos dar sabedoria, a nos dar prudência, a nos dar conhecimento, para nós podermos viver as promessas dele nas nossas vidas, incluindo a vida sentimental, que esse versículo ele é sobre a vida sentimental para os cristãos, é uma instrução, uma advertência de Deus para nós. Então, eu estava orando sobre vida sentimental de pessoas que me pediram oração. E Deus, ele falou comigo quando eu orava. Deus falou que muitas pessoas que estão vivendo relacionamentos desastrosos são pessoas que têm a promessa de um casamento abençoado pelo Senhor. Mas o inimigo, ele investe com todas as forças na área sentimental, para impedir o plano de Deus na vida das pessoas. Uma das estratégias que o inimigo coloca é fazer a gente colocar a pessoa errada nos nossos caminhos, para impedir a chegada ou da mulher ou do homem da aliança de Deus para as nossas vidas. Às vezes a gente conhece uma pessoa e lá no íntimo, o Senhor sempre fala, lá no fundo, às vezes o Senhor sinaliza para nós, Ele fala, só que a gente não dá ouvidos, nós abafamos a voz de Deus com a nossa vontade, com o nosso querer, e nós entramos em relacionamentos e depois vem a queda, depois vem o pensar e o arrependimento de ter tentado com uma pessoa que lá no fundo a gente sabia que não era a pessoa da promessa de Deus, da aliança de Deus para nós, do propósito de Deus. Deus tem propósito na vida de cada pessoa, mas a partir do momento, dependendo do relacionamento que ela se envolver, esses propósitos de Deus poderão até ser anulados com a pessoa errada em nossas vidas, né? Então, é uma área muito importante. A gente costuma dizer que a maior decisão que nós tomamos em nossas vidas é aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador e termos uma vida com Ele. E a segunda maior decisão que nós tomamos é com quem nós vamos dividir a graça de Deus em nossas vidas, né? Então, a palavra do Senhor, ela nos instrui, ela vem nos abençoando. Deus, ele quer quebrar padrões de vidas sentimentais destrutivas, sentimentos, ciclos ruins que se repetem. Deus, ele quer quebrar. Se alguém, por exemplo, olha para a sua vida e diz, eu não dou certo com ninguém, ou, nossa, os meus relacionamentos sempre são conturbados, são destrutivos, trazem mais tristeza que alegria. Deus, ele quer quebrar esse padrão hoje e ele quer te abençoar. Existe uma bênção preparada
para minha e para a sua vida, uma bênção na vida sentimental. Existe a promessa, existe o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, Jesus, ele vem te falar também que nada está perdido. Não existe causa perdida para Jesus. Então, todas as vezes que não deu certo, ou as decepções e as frustrações que a vida sentimental trouxeram para nós, para as nossas vidas, o Senhor diz que Ele tem um novo tempo, Ele tem um novo recomeço, um novo começo de vida, agora com Ele. E Ele fala que é para você e eu também tomar essas situações, essas experiências negativas apenas como lição. Qual é a lição que nós podemos tomar de repetir ciclos destrutivos, de estar envolvida com uma pessoa que não traz aquela confirmação que é de Deus para nós, que tira a nossa paz, que tira o nosso sossego muitas vezes? A lição que nós podemos tomar é que nós temos que aceitar finalmente que não conseguimos sozinhos, que nós precisamos do auxílio de Deus. Nessa área também da nossa vida, nós temos que prestar atenção e dar importância devida. Então, para a gente ter o auxílio de Deus, nós temos que ouvir o que a palavra de Deus fala sobre vida sentimental. Eu venho te dizer que a palavra de Deus é o próprio Deus falando. Muitas vezes nós vamos em um culto, muitas vezes a gente ama aquela palavra ministrada através de um pastor e é maravilhoso. Eu amo também ouvir as ministrações através do servo de Deus, mas eu te falo que se você abrir a Bíblia, se você abrir a palavra e você começar a ler ela sozinha, você está sendo ministrado pelo teu pastor, porque o Senhor, pelo nosso pastor, porque o Senhor é o nosso pastor. Então é o Espírito Santo de Deus ali falando direto ao seu coração. Eu já tive várias experiências de eu estar lendo a palavra e Deus falando comigo. Muitas vezes não precisa de ser por intermédio de um pastor homem, mas nosso pastor pode falar diretamente conosco. Então dê crédito à palavra de Deus, ela é a voz de Deus. Os mandamentos são os conselhos mais poderosos que pode existir, é a verdade. Então nós podemos ouvir a verdade vinda direto do Senhor também. Não precisamos somente ouvir sermões. É porque eu amo a palavra de Deus, então eu tirei esse momento para falar. Então o Senhor hoje Ele quer enxugar lágrimas. O Senhor, Ele quer curar corações, quer curar emoções. O Senhor, Ele quer reparar o dano. Ele quer ser o selo dos nossos corações e o selo do nosso braço, né? O Senhor quer nos ajudar, nos abençoar. O Senhor, hoje, Ele te convida e o convite é: confia em mim, que eu vou te abençoar na sua vida sentimental. Caminha comigo, não caminha mais sem eu ser o teu selo, sem eu ter o teu auxílio, a tua ajuda, né? E eu profetizo que se cumpra a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável na sua vida sentimental. Toda sorte de bênçãos já está liberada nas regiões celestiais. Toma posse nessa noite. A paz do Senhor Jesus para você. Uma ótima semana para você, meu irmão. Um abraço.